fiquem tranquilos, não é uma prova, tá? É apenas um exercício. Não tem um nível de dificuldade elevado, né? Mas é um exercício legal da gente fazer. A gente aprende a entender melhor o texto com as perguntas que estão nessa folhinha como auxílio para nós. Bom, pessoal, para a gente iniciar, eu queria ler com vocês o texto que a gente está utilizando para o nosso exercício, tá? Então, enquanto o texto durar, o exercício durar, nós continuaremos lendo a passagem logo no início, tá? Então, quero convidá-los a abrir comigo lá em Salmo 2, lá no Salmo 2. Assim, a palavra de Deus. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Você é meu filho. Hoje eu gerei você. Peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará como um vaso de olheiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes. Deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite, e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Esse é o salmo que a gente tem estudado aqui. Pois bem, nas semanas anteriores a gente tem tratado sobre como a gente deve ler o texto bíblico, né, como nós devemos interpretá-lo. E para isso a gente estabeleceu uma fórmula muito bem bolada que nos ensina a partir do texto e entendê-lo como devemos aplicar nos dias de hoje, ok? Então a gente começa lendo a passagem e a partir da leitura da passagem a gente faz algo que chamamos de exegese. Exegese é nada mais nada menos do que nós extrairmos do texto aquilo que ele significa para o seu leitor original, isto é, para as primeiras pessoas que ouviram o Salmo 2. Okay? Nós temos um autor que escreveu o Salmo, né? Essa autoria ela é atribuída a Davi. Ele escreveu o Salmo e os primeiros ouvintes entenderam esse Salmo de uma determinada forma. Tá? Então, lá, na época que foi escrito, ele apresentava um conjunto de significados dentro de um contexto histórico, dentro de uma situação específica, escrita pelo seu autor. E os seus ouvintes entendiam isso. A partir desse processo de interpretação, a gente parte para o ponto seguinte de entender como essa passagem se encaixa dentro de toda a história da redenção. Por história da redenção, o que nós queremos dizer é desde o Gênesis, com o pecado do homem, lá em Adão, até Apocalipse, quando Deus há de restaurar todas as coisas. Como essa passagem que nós acabamos de ler se encaixa dentro de toda essa trama. Esse é a ideia que nós fazemos partindo da exegese para a aplicação. Então, uma vez que nós entendemos como essa passagem ela se conecta ao tema, ao texto do Evangelho, nós apontamos essa realidade para a cruz de Cristo. Afinal de contas, tudo que nós queremos saber é Jesus Cristo e esse crucificado, né? E a partir desse encaixe dentro da narrativa do Evangelho, nós então aplicamos ao dia de hoje, a fim de compreendermos como essa passagem ainda nos ensina, ok? Dadas as nossas circunstâncias e realidades. É assim que nós fazemos. Nós não podemos sair da exegese diretamente para os dias de hoje, nós não podemos também sair direto do texto fazendo uma aplicação.
Se nós fizermos isso, nós acabaremos por cometer uma série de erros, ok? Então nós não fazemos assim. Perfeito. Indo agora diretamente para o Salmo, a partir desse exercício que nós fizemos, nós respondemos uma série de perguntas. Essas perguntas, elas andaram desde a organização estrutural do texto, o seu contexto literário, o seu contexto histórico, o seu contexto cultural, tudo isso nós já respondemos. E ficou um dever de casa, né? Esse dever de casa é o que a gente vai passar a responder a partir de agora. Tá? Na aula passada, nós respondemos, por exemplo, qual seria o ponto principal que o autor está propondo para a audiência, e de uma maneira concisa, nós estabelecemos que a afirmação desse salmo consiste no fato do homem desejar ser livre por seus próprios meios, mas a verdadeira liberdade provém do filho, ok? E apenas pelo governo dele. Ou seja, nós estamos falando de um salmo que enfatiza o reinado de Cristo, a soberania de Cristo, uma vez que essa figura do filho que é um rei, ela é interpretada pelos apóstolos no Novo Testamento como sendo atribuída à pessoa de Cristo. Tudo isso nós vimos, né, nas aulas anteriores, e ficou a pergunta, que agora eu quero ouvi-los, né, principalmente quem estava nas semanas anteriores. A pergunta é a seguinte: como é que essa passagem se conecta com o Evangelho de Jesus Cristo? Qual parte do Evangelho está em evidência? Alguém se candidata? Só que na minha primeira fala inicial eu já apresentei algum spoiler, né? O que que vocês têm a dizer? Tem um caminho por aí. A gente pode trabalhar essa proposta. Cristo, tá, beleza. A Sara ela comentou sobre a questão de que o pecado já desde o Éden é uma rebelião contra Deus. E a semelhança desses homens no Salmo que se rebelam contra a pessoa do rei também são um reflexo da rebelião dos homens contra a pessoa de Jesus, uma vez que Jesus é esse rei. E daí surge a necessidade da redenção. Basicamente foi isso que a Sara comentou. E de fato isso é uma verdade. Quando nós olhamos para a passagem, o que nós percebemos é uma rebelião dos reis da terra contra o ungido do Senhor, né? E esse ungido, sendo a pessoa de Jesus Cristo, que nós já apresentamos nas aulas anteriores, nós podemos identificar que o próprio Jesus veio para o que era seu e os seus, por exemplo, não o receberam. Esse é um dos pontos que são estabelecidos. Dessa realidade, a gente extrai também uma afirmação. A afirmação de que Jesus é rei. Tá? E o evangelho, as boas novas, partem daí. A gente conecta essa mensagem justamente no fato de que, como essa passagem ela se encaixa com o evangelho? Ela se encaixa com o evangelho à medida que esse rei, essa autoridade, é o Senhor Jesus. Beleza? Fala, Átila. A chegada do Filho de Deus para cuidar do seu povo. Ok. O processo da vida desse rei é um processo em que Deus vem trazer o seu povo para si. Isso é um fato. Mas ainda há uma informação importante que a gente precisa agarrar aqui dentro dessa passagem, tá? Vocês lembram em quais passagens do Novo Testamento essa passagem foi citada? Vocês lembram? Atos 4, 25, 28. Vamos ler novamente?
Atos 4, 25, 28. Quem achou pode ler, por favor. Isso. Olha só. Para fazer tudo quanto a tua mão e o teu propósito determinaram. Qual foi o propósito de Cristo nessa terra? O propósito de Cristo nessa terra foi a resposta do Átila, trazer o seu povo, para si. Como ele fez isso? O ato prático de Jesus na terra, gente. Morte e na cruz. E mais o quê? E mais a sua ressurreição. Ok? Então, essa passagem, ela fala da ressurreição de Cristo. A gente precisa lembrar disso. Esse foi o propósito. A morte e a sua ressurreição. Aí vamos lembrar de outra passagem que também está em Atos, que também cita o Salmo 2. Ok? Atos 13, 33. Vamos lá. Quem achou pode ler. Olha só. Cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito, e ele cita o Salmo 2. Ou seja, como essa passagem se conecta ao Evangelho? Justamente lá no Salmo 2, quando é dito da parte da boca de Deus, você é meu filho, hoje eu gerei você, isso aqui está sendo afirmado a respeito da ressurreição de Cristo. Como isso se conecta ao Evangelho? Essa passagem trata da ressurreição de Cristo. Essa é a nossa resposta. A resposta mais contundente. Dentro de toda a história que a gente tem comentado, o que a gente diz? Há uma rebelião contra o Cristo, que é o Messias e é o Rei. Esse reino que está sendo estabelecido, ele tem pessoas que se opõem contra ele, mas no final de tudo, a redenção vem da mesma forma quando Cristo morre e ressuscita. Você é meu filho, hoje eu gerei você. Ok? Essa é a afirmação. Então vamos lá para uma resposta mais clara, né, e estruturada a respeito disso. Olha o que diz aqui o nosso gabarito, né? Uma proposta de gabarito. Cristo é o verdadeiro Filho e ungido de Deus, rejeitado pelas nações, mas exaltado pelo Pai. De que forma Jesus foi exaltado pelo Pai? Por meio da sua morte e ressurreição, pois isso cumpre o decreto divino de Deus. De que forma, no final das coisas, nós veremos isso na consumação de tudo? A gente pode lembrar, por exemplo, lá de Filipenses capítulo 2, quando diz que todo joelho e toda língua vai se dobrar a Jesus Cristo, que é Senhor, para a glória de Deus Pai. É isso que diz lá em Filipenses capítulo 2, do verso 9 ao 11. Ok? Então ele passa a ser entronizado e todo joelho e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Então percebam, a boa nova, a mensagem do Evangelho, ela parte da solução do problema no sacrifício de Cristo e da finalização de todos os efeitos desse sacrifício vistos até a consumação dos séculos, que é justamente esse todo joelho, toda língua confessar que Jesus Cristo é Senhor, lá em Filipenses capítulo 2, ok? Por isso que a gente traz também essa resposta. Dá para a gente ligar essas questões. Uma vez que esse salmo ele fala de um reinado, né? É isso que nós estamos apresentando aqui, a figura de Cristo como um rei. Nós temos figuras que demonstram a submissão dos seus súditos e até daqueles que não o confessam se submeterão a ele, ainda que em rebeldia. Todo mundo vai ter que confessar que Jesus Cristo é Senhor. Ok? Entretanto, o Evangelho ele não é somente uma afirmação esvaziada de conduta prática, ok? E daí nós temos também a advertência no Salmo de que precisamos encontrar na figura desse rei o refúgio para a nossa vida. Bem-aventurados
todos aqueles que nele se refugiam. E aqueles que não se refugiam nele vão encontrar justamente a sua ira. E é assim que nós vemos lá no Salmo 2. Indo para a próxima pergunta, né? Mas antes, arrematando tudo isso que a gente acabou de falar, o que está em evidência aqui, quando nós falamos do Evangelho, é a respeito do senhorio universal de Cristo. A necessidade de nós submetermos a Ele em fé e obedecermos tudo aquilo que Ele diz para nós. Ok? Próxima pergunta. Qual o ponto principal que você pretende propor para a sua audiência de forma concisa? O que vocês diriam? Em uma frase concisa, o que vocês acreditam que essa passagem pode nos ajudar, pode nos ensinar? Exatamente. Olhem para a folha de respostas de vocês, por gentileza, e tentem buscar nas respostas anteriores perguntas correlatas a essa que a gente acabou de fazer. De que forma vocês conseguiriam juntar algumas perguntas e responder essa? É uma frase. Pode resumir. Resume com as suas palavras. Ah, entendi. Você está com vergonha. Tá bom. Vou, por exemplo, aqui sugerir para vocês dar uma olhada. Deixa eu tentar achar aqui a pergunta. A pergunta número 3. Qual é o ponto principal que o autor está propondo para a sua audiência, de forma concisa? Pode falar. Tá. Um, um tom de subjetividade, você diria, né? Sim, em uma certa forma, sim. Existe, obviamente, um espectro que você não pode sair, limite. Mas dentro desse limite, uma das coisas que a gente, por exemplo, é abençoado por Deus é o fato de pessoas distintas olharem para o mesmo texto e encontrarem tesouros diferentes. Então, por exemplo, dentro de uma mesma exposição, de uma exposição, ou melhor, duas exposições, feitas por pessoas diferentes, numa mesma passagem, nós podemos encontrar aplicações e ênfases distintas. Isso é possível? Então, de certa forma, sim. A resposta ela será particular em algum nível. Óbvio que ela não pode fugir completamente ao tema da passagem. Isso não é possível. Mas percebam, qual é a melhor forma da gente estabelecer um ponto principal para a audiência, que não se valendo do ponto que o próprio autor utilizou para a audiência dele inicial? Percebem que essa resposta já pode ser utilizada a partir daí? Então vamos lá para a pergunta 3. O que está escrito na pergunta 3? Você estende, cara? Qual é o ponto principal que o autor está propondo para a sua audiência? Olha a resposta que ele deu lá no 3. O homem deseja ser livre por seus meios, mas a verdadeira liberdade provém de Deus apenas pelo governo do Filho. Se você pegar isso aqui e responder lá, já é uma resposta. Percebam? Por isso que você vai aplicar a sua realidade. Por exemplo, nos dias de hoje, pode falar. Ah, você está perguntando sobre ser clara. O levante contra o ungido de Deus é em vão, o Filho de Deus, que é Jesus. Tá, o levante contra Cristo é em vão.
Porque Deus é soberano. É um ponto plenamente possível de ser estabelecido, ok? Você ia falar uma coisa? Exato, exato. Ou seja, o rei, Cristo. Você já fez isso sem perceber. Exato. Ou seja, saímos do rei na 3 e passamos para Cristo, de forma clara. Ou seja, essa mensagem já foi apresentada dentro do contexto do Evangelho. E aí nós respondemos da seguinte maneira: Cristo é o Rei soberano estabelecido por Deus e somente nele nós encontramos refúgio diante do juízo que virá. Ok? Olha a 3 como é que era. Deixa eu pegar aqui a 3. O homem deseja ser livre, mas a verdadeira liberdade provém de Deus e do governo do Filho. Agora a gente já estabelece que esse Filho é o próprio Cristo. Ok? Indo agora para a pergunta de número 6. Fica à vontade. Pode falar. No ponto 4, espera aí, pergunta número 4. Tá, ok. Sim. A exortação é que os reis sejam prudentes e sirvam ao Senhor com temor. Isso é um chamado ao arrependimento das autoridades da terra. Ó, sirvam ao Senhor, beijem o Filho, sejam submissos a Ele. E o teor da mensagem, logo no início, de João Batista, por exemplo, do sermão de Pedro, é: arrependam-se e creiam no Evangelho. Então, essa mensagem, ela é uma mensagem que expõe a boa notícia, só que ela não para aí. Ela mostra a mensagem da redenção e chama os homens a submeter a essa realidade. Essa é a mensagem do Evangelho por inteiro, né? Então, sim, a gente precisa acrescentar isso. Sim, sim, exato, exato. Isso faz parte da mensagem, o chamado ao arrependimento. Podemos ir para 6 agora? Vamos lá. Quais as aplicações que serão feitas? Vamos fazer aplicações tanto para cristãos quanto para não cristãos, ok? O que a gente diria para pessoas que são não cristãos? Eu acho que essa é mais tranquila de responder, olhando só para o texto. Qual é a exortação que o Pedro acabou de chamar a atenção para a gente? É uma aplicação possível já. Alguém se habilita? Gente, vamos dar uma olhada aqui no verso 11.
Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. 12. Beijem o filho para que não se irritem e não pereçam no caminho. Tá? O que vocês acreditam que isso significa? Juízo. Juízo para quem faz o quê? Irrita o filho, ok? De que forma nós temos nessa passagem exemplos de irritar o filho? Não servindo o Senhor, conspirando contra ele, se rebelando contra ele. São passagens que a gente vê, certo? Se levantando contra o Senhor. Então, qual é o problema? A rebelião contra Deus. Beleza? Então, a gente já pode utilizar isso como uma aplicação para aqueles que insistem em se rebelar contra Deus. Não adianta. Se você continuar se rebelando contra Deus, o que vai acontecer? Verso 12. O que diz lá que vai acontecer? A ira dele vai se acender. Ok? Então, se renda. Essa é a mensagem para os não cristãos. Rendam-se ao Filho. Então, o que a gente pode dizer de forma prática? Reconhecer que é fútil a rebelião contra ele. Né? Isso aqui a gente pode até observar no texto que o Senhor zomba daqueles que se rebelam contra ele. Ou seja, é vã essa rebelião. Um chamado para que nós venhamos a se submeter e a servi-lo, que é o que a gente chama de rendição a Cristo. Precisamos crer nele, ok? Então, o chamado a crer no Filho, né? E por fim, a gente pode também apresentar ao não cristão o benefício que os cristãos recebem quando se rendem ao Filho. É uma aplicação possível para o não cristão, ok? O que a gente olha no texto que acontece com quem se rende ao Filho? A cola, verso 12. Eles se refugiam no Filho. Então, ó, mais que felizes, bem-aventurados, são muito felizes aqueles que se refugiam nele. Então, o único local que nós podemos encontrar de refúgio é na pessoa do Filho, na pessoa de Cristo. Ou seja, um benefício, uma bênção recebida por aqueles que creem nele é um chamado para aqueles que não creem nele, para que encontrem essa alegria nele. Ok? E já que a gente está falando dessa alegria, talvez esse já seja o primeiro ponto para a gente falar para cristãos. Ok? O que vocês podem dizer quando falamos de cristãos especificamente? Como a gente aplicaria isso? Alguém se habilita? É possível. A gente pode falar do refúgio que a gente tem em Cristo, né? Precisamos receber isso, né? Uma vez que Cristo é rei, o que isso significa para nós? O que o rei tem como característica? Todo rei. Ele reina, né? Ele tem um reino, ok. A gente pode falar de um lugar. Esse reino, ele tem escopos, ele tem áreas. Tem, né? Todo reino tem áreas distintas, né? Um rei, ele governa somente na área política, ou ele governa também na área econômica? Na parte econômica, nós temos os tributos. Na parte política, as leis. Na parte militar, ele tem os exércitos. Todo reinado ele é composto de uma série de abrangências, nas quais a soberania do rei alcança. A gente pode dizer que o reinado de Cristo é absoluto? Se você disser não, é um problema.
é absoluto. Cristo reina sobre todas as coisas. Então, é um chamado para nós cristãos de submetermos todas as áreas da nossa vida ao reinado de Cristo. Ok? Essa é uma aplicação. A gente precisa confiar. A primeira delas é um chamado à confiança nessa soberania, ok? A gente precisa confiar na soberania de Cristo, ainda que nós não percebamos isso ao nosso redor, né? Nós vemos violência, conflitos, né? Mas tudo isso nós temos aí vou puxar o que o Pedro falou, uma esperança de que um dia isso tudo vai acabar, né? Tal qual os reis da terra que tramam contra esse ungido, a gente sabe que um dia toda essa trama, todo esse mal vai acabar. Deus vai dar cabo nesse tipo de coisa, ok? Então essa já é uma afirmação. Para cristãos, nós precisamos confiar na soberania de Cristo, mesmo diante da oposição cultural e política. Nós falamos do escopo desse reinado, lembra? Nós precisamos submeter cada uma das nossas áreas da vida pessoal, familiar e comunitária ao senhorio de Cristo. E por fim, precisamos participar da proclamação desse rei às nações, uma vez que esse rei ele possui também embaixadores. É uma aplicação viável. Apresenta o contexto da nossa missão enquanto igreja, né? Uma vez que esse reinado não se estende somente a nós, mas a todo povo, tribo, língua, raça e nação. Ok? Tudo isso olhando dentro da figura de reino. Pode falar, Átila. Já foi? Ah, beleza. Exato. É possível a gente olhar para o texto, ler o texto e de alguma forma organizar essas aplicações de maneira distinta. É o que eu falei para vocês. Duas pessoas diferentes lendo a mesma passagem podem encontrar tesouros distintos. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é rica e de uma maneira sobrenatural, Deus fala com a gente a partir de um ato natural que é ler, ok? Então, isso tudo acontece, porque isso aqui é palavra de Deus, é vivo. Então já falamos de cristãos e não cristãos. Por fim, vamos responder a nossa última pergunta. Que título vocês dariam para esse esboço que a gente programou? Vamos lá. Vai usar epígrafe, né? Se você usar epígrafe, você vai estar na pergunta 3, provavelmente. O reinado do ungido de Deus. Beleza? Vamos lá, quem é esse ungido de Deus? Então, o reinado de... Pronto, já tem um tema. Já temos um título, né? Criamos um. É possível. Vamos ver aqui qual que foi estabelecido. Cristo, Rei das Nações. Parecido, né? Não é difícil. Às vezes vocês acham que é uma pegadinha. Vocês sabem a resposta. É legal esse título, especificamente quando aponta a questão do rei das nações, porque essa passagem ela não dialoga somente com a pessoa do Filho, com a pessoa de Cristo. Ela dialoga com o objeto do relacionamento desse rei, né? Que são as pessoas que se rebelam e que se submetem a ele. E quem são essas pessoas? As nações, aqui na passagem. Então, Cristo, Rei das Nações, é legal nesse ponto que também avança
para o fato do reinado de Cristo ser estabelecido sobre nós, ok? E por fim, a gente já pode estabelecer um esboço de tudo isso que nós conversamos. O que a gente poderia estabelecer como um esboço para que a gente pudesse organizar um sermão extraído dessa passagem? O que vocês utilizariam como elementos para poder fazer um esboço e tratar de assunto por assunto? Olhem para a folha. Usar a mesma o quê? Lá no início, tá falando da estrutura. É um bom caminho. Dá uma olhada na estrutura que a gente viu lá aqui, na pergunta 1A. Separamos as versões e os versículos, né? E aí, a partir de agora, ao invés da gente olhar especificamente para o texto, fazendo a extração, como foi visto lá na parte da exegese, a gente olha agora passagem por passagem, indicando a como isso se encaixa dentro do Evangelho. Então, por exemplo, a conspiração das nações contra o Senhor e seu ungido. A gente pode falar que a rebelião contra Cristo ela é completamente descabida. E assim sucessivamente. Entenderam? Vamos ver como é que fica. Olha só, a rebelião das nações ela é inútil contra o Senhor e o seu ungido. A soberania de Deus diante da rebelião, o decreto do Filho e, por fim, um apelo à sabedoria, submeter-se e refugiar no Filho. Utilizamos a mesma estrutura como resposta. Beleza? Exatamente. A diferença é que agora passa pela cruz. A partir do momento que a gente faz essa exegese conversando no meio do sermão, a gente já vai fazendo essas aplicações para o evangelho. Ou melhor, contextualizações, né? Se a gente for mais claro. Beleza? Vocês têm alguma dúvida, apontamento? Tá? Lembrando, para quem não veio, talvez tenha pegado no meio do caminho, a gente vai fazer mais exercícios a partir da próxima semana, igualzinho a esse aqui, com o mesmo modelo de folha. A gente conversou de coisas mais específicas do texto nas outras aulas, explicando, por exemplo, o que significa beijar o filho, o que significa Sião, partes mais específicas da passagem. Então, se você quiser compreender de maneira esmiuçada os próximos textos, eu recomendo e incentivo que vocês venham em todas as quintas-feiras, ok? Quê? Ou, ou, para esse caso específico, assistam às aulas anteriores disponíveis lá no nosso YouTube canal. Isso. Vai ganhar bastante clareza, né, dessa aula. Vai ficar bem legal. Vocês têm alguma pergunta?